gente não pode ficar julgando o modo de agir de alguns cristãos. Olha, você não pode falar contra o ungido de Deus. Olha, o julgamento é algo errado, é tão errado quanto a pessoa que está no erro. E muitos usam Mateus capítulo 7 para falar e para justificar esses argumentos, não é? Eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Antes eu quero falar que eu comecei uma série de estudos sobre o império das trevas e o reino dos céus, sobre governo espiritual. Se você quiser receber esse material, por favor, deixe aí nos comentários um quero, ou entre lá no meu Instagram, você consegue o link aí pelo YouTube e mande assim, olha, eu quero o estudo, tá bom? E aí quando ele estiver pronto, eu vou encaminhar para você. Mas vamos lá, a Mateus capítulo 7 diz assim: Não julgueis para não ser julgado, porque como o juízo que julgares, vocês serão julgados também, e com a medida que medires, também medirão a vocês. E aí ele continua falando, olha, você às vezes está com um cisco lá no olho do seu irmão e está falando, mas você está com uma trave no seu olho. E as pessoas usam este versículo para falar sobre a questão de não julgar. Só que aqui não está falando exatamente, olha, você não deve julgar de forma alguma. Mas o primeiro julgamento que você deve fazer é um auto-julgamento, um autoexame. Verificar, de acordo com a palavra de Deus, se você está seguindo os caminhos corretos. Como está a sua vida? Não adianta nada eu falar do outro, mas eu também estar errado. É o roto falando do rasgado, como dizem aí os mais antigos, não é? Porque esse mesmo texto de Mateus, ele continua lá no capítulo 15, no versículo 15, perdão, no capítulo 7, fala o seguinte, olha: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Porque por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e é lançada ao fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Que frutos são esses? Ah, então, mas você fala do cara, só que você vê que milagre acontece lá e tal. Só que a palavra de Deus, ela fala o quê? Que nos últimos dias, né, muitos dirão assim, olha, em teu nome expulsei demônios, em teu nome falei novas línguas, em teu nome profetizei, os milagres aconteceram. E Jesus vai olhar e falar assim, quem é você? Apartai-vos de mim, maldito para o diabo e seu fogo. Os frutos que o Senhor quer ver em nós e os frutos que vão provar a essência de Cristo em nós são os frutos que estão lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, que diz assim, olha: mas os frutos do Espírito são a caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Os frutos que nós devemos dar são os frutos da boa doutrina, do que realmente a Bíblia expressa. Lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 6, a Bíblia fala sobre não lançar pérolas aos porcos. O grande erro da igreja hoje é querer doutrinar o mundo e evangelizar o crente. Percebe? Então, eles querem lançar doutrina, olha, você não pode isso, porque a Bíblia diz isso, porque se você fizer isso, porque Deus condenará isso. Mas não falam da graça salvadora de Jesus Cristo, porque quem vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Cabe a nós falar da graça. E qual é a graça? A graça plena é a graça salvadora de Jesus Cristo, que mesmo nós não merecendo, que mesmo nós não tendo feito nada para termos acesso a isso, ele morreu e ele ressuscitou em favor dos nossos pecados e nos deu salvação e nos religou a Deus. Essa é a graça salvadora de Cristo. Mas a partir daí, o caminhar debaixo dessa graça requer sacrifícios, requer entregas. Por isso que o apóstolo Paulo fala, olha, eis que morro eu e Cristo vive em mim. Paulo fala, olha, eu esmurro meu corpo e eu coloco a servidão, para depois de ter pregado a muitos, não venha eu mesmo ser desqualificado. Então, falta doutrinar a igreja, preparar a igreja na palavra, não ficar fazendo oba-oba. Sabe? Criar um vínculo de Deus com Deus através de barganhas. Faz isso que Deus vai te abençoar, faz aquilo que não sei o quê, papapá. E aí, parece que Deus é um Deus de trocas. Percebe? Olha só, lá em Timóteo, primeira carta de
Paulo a Timóteo, no capítulo 4, ela diz assim, olha, eu quero só ler antes Efésios, no capítulo 5, versículo 11. Olha, e não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Só que se a gente for ler lá no versículo 6 do capítulo 5 de Efésios, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, olha, texto fora de contexto bíblico gera pretexto. Essa bagunça toda, aquilo que não edifica, aquilo que não leva à salvação. A gente vê a igreja cheia e as igrejas que falam que pescando em aquário, então é crente sair de um lugar para ir para o outro e sai de um lugar, e sabe, mas não está indo para a rua buscar aqueles que precisam, não está trazendo o reino de Deus para a terra. Essa igreja é uma igreja morta, é uma igreja que tende a ser sinagoga de Satanás, que tende a ser dominada pelo império das trevas. Nós estamos vivendo tempos difíceis, aonde o espírito de anticristo ele já age de uma forma embrionária na Terra. E não é um poder religioso somente, é um poder político, é um poder de influência cultural, é um poder de influência social. Como a igreja vai influenciar? Dando escândalo? Com bagunça, com oba-oba, com reteté? Ou levando a Cristo? Ou constrangendo as vidas a que abram o seu coração para que o Espírito Santo convença e elas venham a Ele, e uma igreja que haja de forma transformada, não que condene o mundo por ser como o mundo é, mas que acaba andando segundo as diretrizes do mundo, mas uma igreja que anda na contramão disso, uma igreja que convence pelo testemunho. Então nós precisamos pregar a Cristo para o mundo. Nós precisamos doutrinar a igreja e nós precisamos denunciar os falsos profetas, nós precisamos denunciar as heresias, nós precisamos colocar um ponto final e nem nos comunicarmos com aquilo. Percebe isso? Ah, tudo bem, olha, tem um monte de heresia ali, mas naquele sentido, olha, eu vejo que, cara, não, eu não vou nem me comunicar com aquilo. Vou viver para Cristo. Está o amor dele. Eu vou frutificar para o Senhor. Eu vou buscar as vidas. E eu vou trazer o conselho e a doutrina cristã para a igreja. Para que o evangelho de Cristo possa ser pregado. Para que o reino de Deus possa ser estabelecido na terra. Para que vidas possam ser salvas. Porque o mundo jaz no maligno. Existem situações que nós não podemos parar, impedir que aconteça. Porque elas têm que acontecer. Mas nós precisamos e podemos fazer com que o impacto dessas situações na sociedade, nas vidas, no nosso meio, seja o menor possível, através da glória e do poder de Deus. Amém? Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, compartilhe, me ajude a levar a palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus, dê o seu like aí. E é isso. Quer o estudo sobre governo? Manda uma mensagem aí pra mim ou no Instagram e aí eu vou mandar pra vocês. Valeu! Amo vocês.